Sejam bem-vindos ao segundo episódio da temporada 2 do Adipo Talk Podcast. Esse episódio está sendo lançado hoje, no dia 31 de março de 2026. Então, sempre buscamos trabalhar temas relevantes relacionados ao tecido adiposo. E como esse mês de março ele é dedicado às lipodistrofias, que é um tema que a gente abordou muito na temporada passada, graças ao apoio da nossa universidade aqui do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal, e o apoio também do CNPq, porque a gente faz divulgação científica relacionada às pesquisas que a gente realiza na nossa instituição. Então, hoje eu trouxe aqui uma convidada muito importante, porque a gente vai falar muito sobre o manejo das lipodistrofias, mas de uma forma diferente, porque hoje eu estou aqui com a Kailane. Muito obrigada, Kailane, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. E Kailane, ela possui a síndrome de Berardinelli ou lipodistrofia generalizada congênita, que a gente tem episódios muito bons com especialistas na área lá na temporada 1, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é ter a síndrome de Berardinelli. Então, queria agradecer, Kailane, por você ter aceitado estar aqui comigo. Muito obrigada. Ainda tem um privilégio que Kailane agora é minha aluna na universidade, então a gente se vê aí quase sempre nas nossas aulas. Então, eu que agradeço pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui. Pela síndrome não ser muito conhecida, é muito importante esse lugar de fala. Então, meu nome é Kailane, eu sou estudante de medicina atualmente, portadora da síndrome. E vou utilizar deste lugar para levar um pouco do conhecimento da síndrome. Muito bom, Kailane. E agora você como estudante vai ser muito bom porque você está fazendo medicina e a gente já vai começar aqui trabalhando um pouco, porque a gente já falou em vários episódios, mas hoje a gente vai dedicar basicamente para quais são os principais desafios para quem tem uma doença rara. Nesse caso, a gente vai focar em lipodistrofias congênitas, principalmente porque nosso estado, Rio Grande do Norte, tem a maior prevalência mundial de lipodistrofias. Já falamos muito sobre isso aqui e não podemos deixar de falar hoje, tá? Então, é fundamental que os profissionais de saúde tenham conhecimento sobre as lipodistrofias. Por quê? Hoje a gente vai falar muito, Kailane, sobre os desafios nesse manejo das pessoas com lipodistrofia. E a principal coisa, a gente já conversou um pouco antes nos bastidores, é a questão do diagnóstico. Por exemplo, com que idade você teve esse diagnóstico? Eu tive a sorte de ter o diagnóstico muito cedo, com meses de vida. Eu sei que não é a realidade de muitos pacientes, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade de ir na cidade. É uma cidade pequena, né, do interior do Ceará. Então a gente teve esse diagnóstico mais rápido e eu fui encaminhada para um hospital universitário de Fortaleza, que é onde eu pude ter esse contato melhor com os médicos e esse cuidado específico da síndrome, já que ela já estava sendo estudada lá. Mas o que a gente vê muito nos relatos é desse diagnóstico tardio. Como muitos médicos eles não conhecem, na minha cidade ninguém conhecia. Eu só fui ter mesmo o diagnóstico quando eu saí da minha cidade e fui para outra, que é a realidade de muitos Berardinelli. Ter que se mudar para ter um diagnóstico e para ter um cuidado. Mas você precisou se mudar ou você foi só para as consultas? Para as consultas. Para as consultas. E a distância da sua cidade para Fortaleza? 3 horas de viagem. Veja, para ir e para voltar. Então, basicamente, era o dia inteiro, ou então você tinha que dormir em Fortaleza para poder... O dia inteiro. A gente saía de madrugada para ir para Fortaleza, para chegar lá no horário das consultas. Das consultas. E, gente, só lembrando, a gente falou muito aqui do Hospital Universitário Onofre Lopes, que é referência no Rio Grande do Norte para diagnóstico e tratamento de lipodistrofias. No Ceará, a gente também tem o Hospital Universitário Walter Cantídio, que é outro excelente hospital referência, que está sob a condução dos médicos Dr. Renan e doutora Virgínia, e tem outros médicos, enfermeiros, nutricionistas, uma equipe muito grande também lá. Então, esse ponto já é o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui hoje, sobre a importância de nós estarmos próximos a locais referência. Isso. Embora você teve que se deslocar da sua cidade, mas você já ficou sabendo disso, né? Você, na verdade, não sua família, que você era pequena,
e já foi encaminhada para lá. Então, isso é algo muito importante. Porque quantas pessoas estão por aí com lipodistrofia, apesar de ser rara, e não saber onde tem os centros de referência. Então, queria deixar aqui uma informação importante, que existe o site da rede Braslipo, que é a rede brasileira para o estudo das lipodistrofias herdadas e adquiridas. Já falei sobre isso também em outros episódios, mas não custa nada lembrar hoje. E lá nesse site da rede Braslipo, que é coordenada pelo professor Renan, doutor Renan, lá no Ceará, esse site conta com vários profissionais. Então, você consegue ver em vários estados do Rio Grande do Norte, você consegue ver quais são os médicos que estão na rede. Então, muitas vezes a gente recebe outros pacientes que descobrem no nosso Instagram, Lipodistrofia Brasil, entram em contato, falam que tem a síndrome, e aí não, assim, tem um diagnóstico clínico, mas uma coisa que foi feita muito superficial, então eles não tiveram a certeza ainda e viram na internet, que hoje a gente tem várias pessoas divulgando sobre a síndrome nas redes sociais, e aí eles acabam procurando a gente. E aí, a primeira coisa que eu pergunto, você é da onde? Porque aqui, doutor Josivan, ele também faz consultas online. Mas muitas vezes a pessoa está num local que tem também outros profissionais que têm o conhecimento sobre as lipodistrofias. E aí a primeira coisa que eu sempre pergunto é o local, justamente para saber, será que na cidade, o próximo ali, tem um profissional que saiba fazer o manejo das lipodistrofias? Porque isso vai entrar em outra questão importante, né? O diagnóstico clínico correto, quando ele vem precocemente, no seu caso, foi quando você era criança. Meses de vida. Então, você hoje estava me falando que as suas comorbidades, as suas complicações metabólicas, elas existem, mas elas não são tão drásticas, digamos assim, quando a gente compara com outros pacientes que tiveram um diagnóstico precoce, mas a maioria não. Tem uns que tiveram, esses mais recentes, mas outros, a grande maioria, não teve esse diagnóstico precoce. Então, isso também agrava muito o quadro clínico do paciente. Então, isso foi importante para você. Foi. E você teve também acesso a nutricionistas? Sim, desde o início do tratamento sempre teve esse acompanhamento completo, que é muito importante na síndrome, né? Porque ela é multissistêmica. A síndrome de Bardet-Biedl não é um foco em uma coisa só, ela é vários sistemas que precisam ser cuidados e precisam ser tratados juntamente para ter uma melhora e para ter uma qualidade de vida daquele paciente. Então, uma coisa também muito importante para esse diagnóstico é a equipe de saúde ter essa disponibilidade e esse interesse em procurar saber. Porque eu saí da minha cidade pequenininha para uma cidade grande para ser tratada, porque lá tiveram agentes de saúde, pessoas interessadas que viram que eu era diferente e se interessaram pelo meu diagnóstico. Na sua cidade. Na minha cidade. Tá vendo como isso é importante? A gente tem que pensar desde o início, atenção primária em saúde, secundária. A gente não pode só pensar, nos hospitais. Não, lá na UBS, quando eu levo meu filho. Os agentes de saúde. Os agentes de saúde que vão na sua casa. Então, a saúde, ela tem que ser desde a base, não pode só ser no hospital. Então, isso foi um ponto positivo. Sim, se fosse depender apenas da minha mãe, que não tinha tanto acesso a essas coisas. Conhecia. Exato, não teria como eu ter acesso aos médicos e aos cuidados que eu precisava. Então, foi muito importante uma agente de saúde da minha cidade. Ela que conseguiu toda essa conexão com o Hospital Universitário de Fortaleza. Olha aí, gente, que importante isso. Então, foi a partir dela que eu consegui as viagens para Fortaleza. Isso que eu ia perguntar, que é outro ponto. Muitas vezes aqui no Onofre Lopes, a gente recebe pacientes de outros estados. Isso. E a prefeitura consegue trazer esses pacientes, mas às vezes o carro da prefeitura quebra, ou naquele mês não tem como vir, tem várias coisas que podem acontecer, e aí o paciente acaba não vindo no dia certo, tem que remarcar, então tem também essas questões de logística, e você teve acesso a isso? Tive, através da prefeitura. Através dessa pessoa, como diz Márcia, o Cianjo, que ela sempre fala isso dos médicos. Exato. Que apareceu, que teve esse olhar diferenciado, isso é muito importante, gente, você profissional da saúde, que não tem olhar diferenciado, você vai acabar deixando passar casos raros. Então,
parabéns para esse agente de saúde que teve esse olhar. Até hoje você tem esse contato com essa Tenho, pessoa? é uma amiga de família, ela mantém o contato com a família e até hoje ela ainda cuida, se preocupa com os meus cuidados, ela acompanha todo o meu cuidado com a síndrome, as consultas no hospital universitário, ela acompanha todos os meus exames, ela tá intimamente ligada comigo. E o vamos meu falar da cuidado. sua dieta, como é que está a sua dieta? É os cuidados de sempre, né? Diminuindo tudo que tem que diminuir, fazendo exercícios, tentando manter uma rotina equilibrada, né? A faculdade, ela tem puxado um pouquinho de mim, mas uma coisa muito importante da síndrome é você se adaptar, né? Ela vai pedir muito que você se adapte às coisas, né? Então, é uma busca constante por cuidado. Verdade. E na sua família, você teve outros casos ou você foi a primeira? Eu fui a primeira e a única que a gente sabe. E na sua cidade também, nenhum Na caso? minha cidade também não. Porque aqui a gente tem muita questão dos casamentos entre primos, os casamentos consanguíneos no Isso. interior, principalmente. Por isso que a gente tem um número elevado de casos muito ali no Seridó, Caicó, Currais, Carnaúba dos Dantas e outras cidades. E aí, no seu caso, não. Não. E aí, vocês conseguiram fazer aconselhamento genético, sua família? Porque como é uma doença que eu expliquei já antes, que a gente chama de autossômica recessiva, que o pai e a mãe, eles vão ter essa alteração genética em um gene específico que está relacionado ao desenvolvimento das células de gordura. Todo mundo tem esse gene normal, ou alguma alteração, né? Quando eu digo assim, alguma alteração que vai afetar a função da proteína que vai ser gerada por esse gene. Então, por exemplo, você tem irmãos? Não. Mas aí tem famílias que a gente sempre tem que fazer o aconselhamento genético. Por quê? Porque cada gestação a chance é de 25% da pessoa desenvolver lipodistrofia. Então, beleza, já falamos sobre o diagnóstico, sobre essa questão da importância do olhar do profissional da saúde e do tratamento adequado, porque não adianta só a gente ter o diagnóstico clínico. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou que incorporou o exame Exoma, que é um sequenciamento muito importante, que vai cobrir praticamente todos os genes que nós temos no nosso DNA, no nosso genoma. E isso é algo muito bom, mas a gente tem que também pensar que o diagnóstico clínico associado ao genético, eles são fundamentais, mas e o depois? Porque ter o diagnóstico é um alívio. Quando vocês tiverem esse diagnóstico, é um alívio em parte, porque você sabe o que é que seu filho tem, seu irmão, seu primo, mas e o depois? Que é essa questão que você está falando, do manejo nutricional, do tratamento adequado, que a gente tem muitos pacientes, alguns relatos de casos que o paciente simplesmente não faz a dieta direito, ou tratamento medicamentoso para diabetes e outras complicações metabólicas. Então, assim, a gente precisa ter uma consciência de que é um tratamento para a vida toda. Do mesmo jeito que quem tem obesidade precisa fazer um tratamento, um acompanhamento contínuo com o seu médico, tecido adiposo não é aquela coisa estática. Sim. Essas células são super importantes e a gente já discutiu sobre isso antes. Não podemos nem ter excesso e nem deficiência, porque no caso de Kailane, é justamente essa deficiência, essa menor quantidade das células de gordura que ninguém quer ter. Quando você vai falar de lipodistrofia, não sei se você passou por isso, Kailane. Eu não tenho célula de gordura. Alguém já deve ter dito pra você, queria ter, passa pra mim. Porque todo mundo que a gente conversa fala isso. Aconteceu com você? Já aconteceu. Muita gente perguntar como que fazia pra ter o meu corpo musculoso. Porque você não faz esforço nenhum pra ter seus músculos. Exato. Todo mundo acha que é uma coisa boa você nascer sem células de gordura, você não tem gordura no seu corpo. Como se não ter gordura significasse que você é saudável, né? Como se ser saudável não é outras questões, multifatores, né? Então, tem muito disso, de achar que é muito fácil manter esse corpo só porque você tem ele desde nascença sem fazer nenhum esforço. Ninguém vê o que você passa. A demanda que cobra, né? Pois é, porque no seu caso, como você teve o diagnóstico muito cedo, acabou que você conseguiu fazer o manejo adequado das complicações metabólicas junto com a equipe médica, a equipe de nutricionistas, mas muitos pacientes só têm um diagnóstico depois na adolescência, vida adulta. Então, e não é só o diagnóstico, é o contexto que o paciente vive.
né? Um paciente que ele não tem acesso frequente ao hospital, que ele não tem acesso a uma UBS por alguma questão, não tem acesso a uma alimentação digna por alguma questão socioeconômica, né? Exato. Não tem acesso a nenhum lugar para você fazer um exercício, que seja. Muitas cidades pequenas, às vezes, não tem nenhuma academia ao ar livre, né? Nenhum direito que é básico, assim, você Exato. ter atividades para a população. Tem muita gente que não tem acesso a isso. Então, além de um diagnóstico precoce, você se ligar no contexto daquele paciente. Para, muito assim, importante. conseguir manejar a síndrome em cima do que ele pode fazer também. Você não adianta fazer o plano alimentar do paciente, colocar lá, porque a gente tem que reduzir a quantidade de gordura, não pode zerar. Sim. Porque muita gente acha, o que acontece no paciente com lipodistrofia? Se não tem célula de gordura, não tem o local para armazenar as gorduras da dieta. Quando é que elas vão? Para o sangue, vão se depositar em vários órgãos, como pâncreas, fígado, inclusive o músculo. Então, isso vai afetando a função desses órgãos. Ou seja, então se o paciente tem muita gordura no sangue, temos que cortar a gordura desse paciente. Mas não é assim, não pode zerar a gordura da dieta, do plano alimentar desse paciente. E tem que levar em consideração isso que você falou. A condição do paciente. Será que ele vai poder arcar com essa dieta que eu estou fazendo aqui para ele? Então, assim, é complexo, realmente. Demais. E aí, entrando nessa questão da dificuldade de ter o diagnóstico, a dificuldade de encontrar médicos que conheçam a doença e que tenham interesse. A gente tem alguns relatos de casos, porque o trabalho também é muito complexo. Os médicos, eles têm muitas demandas e muitas vezes chega o caso do paciente, a gente tem relatos de pacientes que, inclusive, você estava falando de uma criança que chegou no hospital e a suspeita era de que ela estava gestante. Isso, exatamente. A gente que tem a síndrome de Berardinelli, a gente tem o abdômen um pouco distendido, né? Tem esse aumento abdominal. E a paciente chegou na emergência e a médica encasquetou que ela estava grávida e fez ela fazer exames, mesmo ela sendo contra fazer aqueles exames. E mesmo a família falando que ela tinha uma condição, a família já sabia do diagnóstico, falou do diagnóstico e os médicos ignoraram totalmente o que a família estava dizendo, que a criança estava dizendo, porque era uma criança que estava sendo acusada de estar grávida e tendo que fazer exames invasivos contra a vontade dela. Então, é problemático em níveis absurdos. Então, foi uma atitude terrível dessa médica de não... Tudo bem que ela não conhecesse a síndrome, mas que pelo menos ouvisse. Na família. Se a pessoa está dizendo, olha, minha filha tem uma condição rara, já tem um diagnóstico, o médico que deu o diagnóstico foi esse, a doença é essa, sabe? A pessoa tem que andar com um livro, um artigo, explicando a própria condição, que é outro problema que você já relatou. E outras pessoas também, de ter que toda hora explicar o que a pessoa tem. Você tem que ficar explicando. No seu caso, não, porque você desde novinha já soube que tinha, pela equipe lá do hospital Walter Cantide. Mas eu não era acompanhada só no hospital universitário. Então, quando eu ia na UBS, quando eu ia num pronto-socorro para alguma questão, eu tinha que estar sempre explicando o que eu tinha. Porque eles não sabiam como manejar. Então, quando você tem uma doença, assim, tudo que você tiver... Tudo que você for tomar, qualquer medicação que você for tomar, pode impactar. Então, você tem que ter essa ciência. Né? Então, quando chegava no hospital, os médicos não sabiam o que eu tinha e eu tinha que estar sempre explicando para evitar outras intercorrências, que poderia acontecer de outras coisas e acabar complicando ainda mais. Verdade. Inclusive, você falando isso dos medicamentos, me lembrou a questão, por exemplo, das mulheres que têm lipodistrofias congênitas e que precisam usufruir, por exemplo, de métodos contraceptivos. Isso. E aí, já tem dados na literatura mostrando que se você vai usar um método contraceptivo à base de estrogênio, não é bom. Principalmente se ele for oral. Porque ele vai acabar prejudicando aí o metabolismo das gorduras, vai aumentar muito a quantidade de triglicerídeos, isso pode piorar a inflamação lá no pâncreas, que a gente chama de pancreatite. Então, não deve ser oral. O recomendado é que seja subcutâneo, transdérmico. E a gente já teve casos, relatos de pacientes que falaram isso. E foi passado, não me lembro se você passou por isso. Eu mesma.
Eu mesma tive a prescrição de anticoncepcional com estrogênio, sem levar em consideração os riscos E metabólicos. foi oral. Sim, foi oral. Pois é. Então, assim, é muito importante saber disso, porque pode piorar a pancreatite desse paciente. E é aquilo, né? A doença é sistêmica. Foi passado o anticoncepcional para tratar apenas uma causa, que é, por exemplo, a amenorreia. Aí passa o anticoncepcional para tratar aquela causa específica, só que aquilo ali vai acarretar uma cascata de problemas. Exato. Então, é esse o problema que se tem em tratar a síndrome, por ela ser desconhecida, você trata apenas o que o paciente está ali momentaneamente, e aí no futuro ele vai ter que lidar com as consequências daquela ação que você tomou. É verdade. Mas você chegou a informar? Acho que na época você nem sabia que Eu não não podia. sabia, eu não tinha ciência. Mas hoje você já tem e você É. parou de tomar. Mas você parou Parei. por escolha própria ou é porque realmente... Não, depois eu tive uma consulta com um ginecologista especificamente, porque antes eu tinha sido passada só por um endócrino. Sim. Aí ele passou o anticoncepcional. Quando eu fui para um ginecologista especificamente, ele mudou o anticoncepcional. Mas ele mudou por conhecer a síndrome, por saber que não pode. Por questões metabólicas, por agravar. Ele sabia que o estrogênio poderia trazer problemas. E aí ele mudou. Como Não você- necessariamente da síndrome. Mas ele sabia, você relatou que tinha esses problemas metabólicos. E aí, por conta disso, olha aí. Isso, Então, por mais que ele não conhecesse a síndrome, ele teve esse olhar. exato. Ele teve o olhar, diferenciado. isso, de que o estrogênio poderia trazer riscos metabólicos. Então, associado com o que eu já tinha, poderia piorar. Ele teve essa consciência. Ótimo. E ele agiu certo Isso. demais, porque os estudos mostram isso. A gente, assim, se a gente for parar para olhar na literatura, a gente não tem tantos dados relacionados à saúde da mulher, que é outro problema que a gente Isso. precisa trabalhar mais. A gente tá até discutindo isso antes no backstage. E há muitos problemas relacionados à fertilidade, por quê? Por conta da síndrome do ovário policístico, a menorreia que pode acontecer, questão da resistência à insulina, isso pode dificultar essa mulher de engravidar. E aí Isso. tem vários casos já publicados na literatura, mostrando que o manejo metabólico adequado garantiu que essa gestante conseguisse ter seu filho. Mas tem casos, por exemplo, na literatura de aborto e complicações metabólicas que vão piorando ali o momento do parto. Então, a gestação é complicada, o momento do parto também. Então, precisa ter esse olhar, essa atenção para a saúde das mulheres que têm lipodistrofia. Com certeza. A saúde da mulher já é um campo que tem poucos estudos. E trazendo para a lipodistrofia, pior ainda mais. Inclusive, ano passado teve até uma campanha que várias atrizes famosas saíram falando sobre isso. Todo mundo fala do corpo feminino, mas nós somos pouco estudadas, porque nos estudos que existem, a grande maioria, os homens é que são mais recrutados. E aí a gente acaba tendo esse viés, porque o corpo feminino ele é diferente. A questão hormonal para as mulheres, não posso dizer que é mais forte, mas com certeza o impacto é muito maior por conta das questões relacionadas à reprodução. A gente, inclusive, tem mais tecido adiposo do que homem, por isso que em quem tem lipodistrofia, como a gente tem mais do que os homens, vocês quando perdem, então o impacto acaba sendo muito maior, digamos assim, na questão metabólica, reprodutiva. Porque os homens, tem dados também mostrando que pode ter alteração na formação dos espermatozoides. Tem uma publicação já há mais de 10 anos mostrando isso. No tipo de lipodistrofia generalizada congênita pode acontecer uma alteração na formação dos espermatozoides. Mas a gente tem casos de pacientes que tiveram filhos. Então, assim, não é tão acentuado quanto nas mulheres. E aí, voltando para o caso dessa paciente que você estava falando que era criança e que, mesmo a família informando, a conduta médica foi invasiva até demais. E aí, no final, foi visto que a criança não estava grávida. Isso. E chegaram ao X da questão, digamos. A médica, ela pesquisou sobre a síndrome depois de causar todo esse alvoroço. E quando ela voltou, veio pedindo desculpa, como se aquilo fosse retirar todo o dano emocional, o constrangimento que causou na paciente, numa criança. Então,
ela relata que isso deixou uma marca muito profunda nela. Que foi, assim, uma coisa que ela nunca vai esquecer, porque foi um transtorno emocional enorme pra Imagina, ela. com certeza. E no final, o que é que ela tinha, assim, de mais grave que fez com que ela procurasse o hospital? Pronto, ela estava sentindo muita dor no estômago e vomitando. E era pancreatite, que é uma coisa muito comum, né, na síndrome. E foi visto também, inclusive, em outra paciente. Não, nessa mesma paciente, que essa pancreatite ela veio devido às altas doses de insulina que ela estava tomando. E isso é uma coisa que outra paciente relatou, em que os médicos eles veem as pessoas com síndrome de Bardet e focam apenas na glicemia, que é algo mais visível, e vão aumentando a dose de insulina, aumentando, sem considerar as outras coisas metabólicas, né? Sem considerar outros manejos, e isso acaba causando pancreatite nos pacientes devido a essas altas doses de insulina. Verdade. Então já são esses dois casos assim conectados com isso e é assim horrível saber que os médicos eles focam apenas em uma coisa, ignora todo o resto da síndrome e os pacientes têm que lidar com as consequências disso. É, triste, gente. Outra coisa que a gente poderia falar também, você falou da questão dos medicamentos, da gestação. Eu queria falar também sobre a suspeita, uma coisa que sempre acontece, assim, que sempre tem relato, é a suspeita incorreta de que o paciente tem desnutrição. Isso. Aí vamos trabalhar isso, porque isso é muito importante. Você já passou por isso também? É uma coisa social. A minha mãe também, ela já contou que muitas pessoas na minha cidade me viam pequenininha e perguntavam: ela tá desnutrida? Chegavam, perguntavam, questionavam, porque olhavam a minha aparência mais magra, né? Bebezinho magrinho, e tinha esses questionamentos, né? E isso é uma coisa que muitos pacientes com Berardinelli relatam, de que chegam ao hospital e os médicos imediatamente batem o martelo, é desnutrição, Já dei logo. independentemente de qualquer outra coisa. E aí, como eu disse, focam apenas em uma coisa. E aí começam a passar leite com muita gordura para as crianças por achar que é desnutrição. Ou até uma situação que uma portadora relatou, em que simplesmente gritaram com a família, dizendo que a criança estava sofrendo maus tratos. Meu Deus do céu, imagina isso pros pais. Acusando a família, mesmo a família dizendo que o corpo dela era devido a uma síndrome, os médicos ainda disseram não, é desnutrição e ficaram acusando a família de fazer maus tratos com a criança. Meu Deus, que triste, gente. E assim, essa conduta, primeiro, de não saber sobre a lipodistrofia, de acusar a família e no final prescrever ingestão de mais gordura, porque a gente não pode zerar a gordura do plano alimentar, mas o que a literatura mostra é que a gente precisa manter uma porcentagem de gordura na dieta, porque a gente precisa, as gorduras, elas são importantes para o nosso metabolismo. Agora tem que levar em consideração que tipo de gordura vai ser incluída. As gorduras mais saudáveis, geralmente são as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, reduzir a gordura saturada. Então tem todo um manejo que a gente inclusive falou sobre isso. Teve um episódio com o nutricionista Leonan, que ele participa do ambulatório aqui no Hospital Universitário Onofre Lopes. E os pacientes, quando vão ser atendidos pela equipe médica, coordenada pelo Dr. Josivan Lima, que já participou aqui de vários episódios, eles também vão para a consulta com o nutricionista Leonan, que é o projeto coordenado pela professora Bruna Zavarizi. E ele faz parte da equipe dela. Então, ele tem toda essa preocupação também com a dieta dos pacientes. Então, ele falou muito sobre isso nesse episódio. A gente não vai ficar focando nisso, porque a gente não tem um nutricionista aqui hoje. Mas tem esse episódio, tá, gente? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão do manejo nutricional, do plano alimentar mais adequado, porque não é algo trivial. E aí, outro problema que eu sempre escuto, muitos pacientes, eles não conseguem encontrar um nutricionista
que saiba realmente, de fato, fazer um plano alimentar adequado para essas pessoas. Aqui no UOL a gente tem isso, esse ambulatório, inclusive os pacientes que são aqui do Rio Grande do Norte e têm cadastro no SUS, eles podem ter acesso às consultas com a equipe médica, no ambulatório, isso é muito bom e é tudo gratuito. Mas tem outros pacientes que estão em outros locais que primeiro, não tem nutricionistas especializados que entendam a doença que é altamente prevalente aqui no nosso país. Eu estou falando de Nordeste, maior prevalência aqui, Ceará, Paraíba, mas a gente também tem casos em outros locais. Rio de Janeiro tem muitos casos, Minas Gerais, no sul do Brasil. Então a gente não está falando... Se só aqui no Rio Grande do Norte a gente tem a maior prevalência mundial, imagine se a gente somar todos esses casos do Brasil todo. Então, será que nós temos esse olhar na formação dos nossos estudantes? Eu, como professora da universidade, eu sempre falo de tecido adiposo. Os alunos já sabem. Inclusive, vocês tiveram essa aula recentemente de endocrinologia do tecido adiposo. Todos os cursos, inclusive nutrição, que eu também sou professora, também ministro aulas, falo sobre isso, passo esse podcast, inclusive, para eles assistirem. E é como você falou, onde estão as pessoas que podem discutir sobre as lipodistrofias nas universidades? Porque é muito fácil a gente chegar e dizer assim, realmente não tem médicos que conheçam. A quantidade de médicos que conhecem lipodistrofia é mínima no nosso país. Está aumentando, porque cada vez mais quando eu vou para eventos, a gente se encontra com outros profissionais, a gente vê que tem mais pessoas interessadas, mas ainda é muito pouco. E por ser uma doença rara, querendo ou não, tem gente que deve pensar, não, eu só vou focar em obesidade, que realmente a prevalência é muito, muito maior, se a gente for comparar a quantidade de casos de pessoas com lipodistrofias. Mas, como a gente já falou, pessoas que têm doenças raras, elas não são invisíveis. Tudo bem que se a gente somar no mundo todo, dá ali em torno de 500, 550, não tem um valor fechado, assim, de casos. Mas é mais ou menos isso, aí, 500, 550 casos no mundo todo de lipodistrofia já relatados. Mas a gente sabe que tem mais que não entraram nessa conta, já que é uma doença subdiagnosticada. E aí a gente precisa formar nossos alunos na área da saúde biológicas com esse olhar. Se eu estou sendo formado aqui, principalmente na região Nordeste, que tem a maior prevalência de lipodistrofias, do tipo Berardinelli, eu preciso que meu aluno entenda os mecanismos fisiopatológicos relacionados, todas essas alterações que você falou. Não precisa o profissional, apenas aquele que vai ser médico. O nutricionista, ele precisa compreender. Porque a gente foca muito em várias doenças prevalentes, obesidade, diabetes, a própria desnutrição. Mas as lipodistrofias, elas por muitos anos passaram despercebidas. Hoje a gente já consegue trabalhar mais isso nas universidades. Pelo menos todos os alunos que passam nas minhas turmas, eles não saem sem saber isso. E na nutrição, eu sei que tem também essas professoras que eu falei, a professora Bruna Zavariz, ela sempre trabalha isso. Leonan, que trabalha junto com ela, e outros profissionais da equipe. Tem a professora Selma, o professor Josivan, o professor Leonardo, tem vários colegas que sempre estão disponíveis ali, a professora Viviane da genética também, que sempre buscam falar. Então, isso é importante. Porque a gente fala, o profissional não tem acesso, mas se a gente pegar um profissional que se formou há 10 anos, que se formou há 15 anos, realmente, ele precisa ter o interesse de ir atrás e estudar e se atualizar nesse assunto, porque é complexo. Inclusive, você compreender lipodistrofia isso nos ajuda a compreender a obesidade. Por quê? Porque apesar de serem doenças contrastantes em relação à quantidade de células de gordura, metabolicamente elas são muito parecidas, que é o paradigma que a gente fala. Então, a gente aprende muito. Por exemplo, Kailane, a alteração genética de Kailane é um gene super importante para a formação das células de gordura, para a síntese das gorduras que a gente chama de triglicerídeos. Então, a gente precisa entender como é que a proteína que vem desse gene, como é que ela funciona nas células. E quando eu tenho essa proteína alterada, como se as células não vão ter essa proteína funcional, a gente consegue saber. Em modelos animais a gente consegue saber. E é só estudando as vias moleculares que a gente vai poder propor novos tratamentos, saber o que é que esse paciente de fato tem, quais são os medicamentos mais apropriados. Às vezes a dose da insulina é diferente.
Às vezes, os outros medicamentos que são usados para você, esses medicamentos vão ser diferentes do que para outros pacientes. Então, existe uma heterogeneidade que a gente já trabalhou muito aqui. O paciente, por mais que tenha a mesma alteração genética, nunca vai ser 100% igual. Por conta de tudo isso que a gente falou, as questões socioeconômicas, que vão definir o que esse paciente vai se alimentar. Tem muita gente que fala assim, nós somos o que nós comemos. Em parte eu concordo, mas tem a parte da pessoa, a parte intrínseca, o DNA, as alterações que cada um vai ter e que vão também ditar como a gente responde a esses alimentos que a gente está ingerindo, que vai ser completamente diferente. Uhum. Então, o meu plano alimentar não vai servir para você, que não vai servir para outro, então a gente precisa ter esse olhar individualizado. E aí, essa questão do manejo nutricional é outro problema gravíssimo, por conta dessa questão do aumento das gorduras. E aí acaba piorando o quadro metabólico. Teve criança que a dosagem de triglicerídeos, as gorduras do sangue, passou de 1.000. Uhum. E o limite, a gente espera que até 175, passou de 1.000. Então, justamente por conta do leite, que não era adequado. Então, Márcia, que esteve aqui no episódio 1, falou muito sobre isso. Que ela sempre acolhe os pacientes na associação. E aí, ela, quando é novinho, quando nasce uma criança que tem o diagnóstico clínico de lipodistrofia, ela sempre já vai lá, já ajuda, embora ela não seja nutricionista, mas ela tem a vivência. Sim. Porque ela tem um filho que tem síndrome de Berardinelli, que, inclusive, esses dias está tendo uma campanha muito grande. Por quê? Porque dos poucos pacientes que têm acesso ao único tratamento oficial, que é a metreleptina, que foi aprovado pela Anvisa em 2023, aqui nos Estados Unidos foi antes, 2014, pela FDA. Dos poucos que têm acesso, o filho de Márcia gravou aqui o podcast que saiu no dia 28 de fevereiro. Ela não sabia ainda disso. Logo depois, a justiça impediu, suspendeu o fornecimento desse medicamento para Roberto, que já estava tendo acesso, porque muitos não têm. Uhum. Eu ia até te perguntar, Kailane, se você já foi atrás para ter acesso a esse medicamento, ou se ainda não, está em trâmite. Há alguns anos eu entrei na justiça para conseguir a medicação, fui até para perícia, enfim, e a medicação foi negada, porque na época eu ainda não tinha as complicações que eu tenho hoje, né? E aí foi negada porque eu tava bem. A medicação é justamente para eu não evitar ou tenho as retardar, porque o que acontece hoje? Os pacientes estão metabolicamente muito, muito acometidos. Sim. Aí, ou seja, a medicação vai funcionar? Com certeza vai funcionar, Vai. em qualquer fase. Só que quanto mais cedo o paciente tem um diagnóstico, quanto mais cedo ele tem acesso a esse medicamento, vai ser muito melhor para ele, inclusive para evitar ou retardar o aparecimento de complicações metabólicas mais graves, que estão associadas à doença, que a gente já espera que aconteça. É só questão de fazer o manejo adequado para que isso não venha acontecer, ou se acontecer, seja minimizado pelo uso do medicamento. E quanto mais tempo a gente passa sem essa medicação, é menos tempo de vida que nós temos. Então, negar essa medicação pra gente é o mesmo que negar o direito a viver. Exatamente. Então, é terrível esse sistema onde a gente não tem direito a uma medicação que nos garante a vida. Que é a única medicação que nós temos, né, específica para a síndrome, para as lipodistrofias, né, no caso. Então, era muito importante esse acesso e nos é negado. Quem tem, tá perdendo, e quem não tem, tá sendo Continua negado. sem. Porque Continua quem sem. tem, suspenderam, e quem não conseguiu Pois ainda. é. Porque você não é a única. Eu conheço outros pacientes também que... Mesma coisa. Você lembra qual foi a justificativa de terem negado? Justamente por não ter complicações. Tão graves ainda. Exato. Mas aí que tá. Porque o seu caso diagnóstico, ele foi muito no início. Uhum. Assim, logo nos primeiros meses. Mas muitos pacientes que tiveram diagnóstico tardio não têm acesso. E outras também que foram precocemente, mas que têm, metabolicamente falando, complicações gravíssimas. Como a filha de uma das fundadoras da associação, que é Virgínia. Márcia, a gente já sabe, que veio aqui antes. Virgínia não veio ainda no podcast, mas a filha dela que tem a lipodistrofia, ela também não tem acesso ao medicamento. E ela tem complicações metabólicas gravíssimas, e o diagnóstico dela foi muito cedo também. Não sei se tão cedo quanto o seu, mas foi cedo também.
Uhum. Porque justamente elas foram para um médico pediatra que teve esse olhar diferenciado, igual agente de saúde no seu caso, e aí foi investigando e logo cedo elas tiveram o diagnóstico dos filhos. Então Pois isso é. foi um diferencial, mas mesmo assim, Verusca tem complicações metabólicas gravíssimas e até hoje ela não conseguiu ter acesso ao Pois é, a medicamento. gente vê a importância do diagnóstico na gente, onde a gente não tem tantas complicações, talvez, como outros Berardinelli, mas no caso, se a gente ainda não tiver essa medicação, a gente vai ter complicações e o decorrer da síndrome é sempre aumentar mais essas complicações e ficar ainda mais difícil de manejar. Isso que é o complicado, porque se a gente tivesse essa medicação antes, talvez eu não tivesse as complicações que eu tenho hoje. Talvez eu poderia ter uma expectativa de vida muito maior do que eu tenho hoje. Então, é assim, é limitar a nossa vida. Ter essa medicação negada é limitar a gente, a nossa existência. A gente entende que são medicamentos muito caros, o tratamento é caro, mas se a gente já tem a possibilidade de oferecer isso para os pacientes, por que negar? Pois é. Então fica aí a mensagem. A gente gravou, não sabíamos disso. Logo em seguida veio essa informação desse problema com Roberto, filho de Márcia. Outra coisa importante, Kailane, que acontece muito é a questão do preconceito, devido à aparência que acaba mudando. Não, a gente não tem que ser igual a todo mundo. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas. O fato de ter essa perda de células de gordura e deixar o paciente com aquela aparência muito muscularizada, a gente observa isso, para as mulheres acaba sendo pior. E aí eu queria te perguntar se você também teve esse tipo de problema quando você era pequena na escola, Sim. no dia a dia da sua vida, até mesmo na própria família, porque muitas vezes o preconceito ele tá ali na nossa casa, nos familiares, pessoas que não compreendem o diferente, porque o diferente sempre vai chamar atenção. As pessoas querem o quê? Aquele padrão. Hoje o padrão de beleza é um. É. 10 anos atrás era outro. E assim vai. Então, você passou por isso também? Passei, acho que é inevitável, né? Principalmente nas mulheres, a gente passa por cada situação. Quando eu era mais nova, eu tive o diagnóstico muito cedo, então eu sabia que eu tinha síndrome desde muito cedo, mas eu nunca lidei muito bem com essa notícia. Então, por muitos anos da minha vida, eu ignorava o fato que eu tinha síndrome assim na minha cabeça, não ligava muito para esse fato. Quando eu era pequena, eu não entendia muito bem o que eu passava. Eu passava por situações de preconceito onde eu não sabia que eu estava sofrendo preconceito, basicamente. Não tinha essa noção. Não tinha essa noção. Então eu escutava comentários, recebia olhares e pra mim eu sou como todo mundo. Você não entendia. Eu não entendia. Quando eu fui crescendo, foi que eu fui entendendo que eu não era como todo mundo, que eu tinha as minhas diferenças, eu tinha as minhas limitações, que não dava o direito de ninguém me julgar, mas que eu entendia, de certa forma. E Você parece, assim, bem calma. Porque não consigo ver que isso, assim, na minha visão, me afetou muito. Eu acho que você soube fazer o manejo. A impressão que eu tenho é essa. eu consegui essa grande vitória depois que eu passei em medicina. Depois que eu passei em medicina, eu comecei a ver a minha história de outra forma. Depois que eu passei em medicina, eu me vi em posição de levantar a minha voz e de fazer a síndrome ser reconhecida. Então eu parei de ter medo de contar a minha história. Mas antes, eu não falava da síndrome com ninguém, eu tinha muita vergonha e sinceramente eu não conseguia dar 2 palavras sobre a síndrome sem chorar. Então, pra mim é uma vitória muito grande Você estar mudou falando muito, porque sobre isso. você tá super, assim, à vontade. Eu fico feliz, assim, porque você não é diferente dos outros. Você não é a síndrome. É até massa falar muito. Você falou isso, aí eu vou te falar isso, mas assim, a visão dela, eu concordo também, eu apoio. Que geralmente quem tem doença rara fala assim: eu sou portador da doença. Mas na verdade a gente usa muito assim: eu sou uma pessoa com lipodistrofia. Uhum. Porque quando a gente usa o termo portador, é como se a doença fosse você, viesse primeiro. E na verdade não. Você é uma pessoa como qualquer outra. Uma pessoa com lipodistrofia. A lipodistrofia não te define.
Entende? Por muito tempo me definiu. Pois Por é, muito então tempo, fico feliz que infelizmente. você conseguiu Infelizmente, cruzar eu isso. coloquei a síndrome acima da pessoa que eu era. Por muito tempo eu negava quem eu era, por muito tempo eu negava os meus gostos, pelo medo de ser julgada. Por exemplo, eu sempre fui uma criança muito artística. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, que gostava de me apresentar, mas com o tempo, principalmente quando eu entrei na adolescência, eu parei de fazer essas coisas porque eu tinha medo do julgamento das pessoas. Então eu gostava muito de dançar, de cantar, de fazer teatro. E quando eu entrei assim na adolescência, eu parei com tudo isso. Porque eu tinha vergonha de mim, eu tinha nojo de mim. Eu acho que esse é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir de si mesmo, é nojo. É porque você vai se carregar pro resto da sua vida. Você é você por você, você com você pelo resto da sua vida. Então, quando você tem nojo de si mesmo, é um dos piores sentimentos que você pode ter. E eu senti isso por muito tempo. Uhum. E hoje é uma coisa que eu tento despregar de mim o máximo que eu posso. E falar sobre a síndrome pra me perder o medo dela, porque realmente ela não me define, ela não me limita. Por muito tempo eu achei que ela me limitava, mas ela não me limita, ela não me define. Eu não sou a síndrome, mas ela faz parte da minha história e eu Com acho certeza. muito importante compartilhar ela, porque como por muito tempo eu me subtraí da minha própria vida, eu sei que tem muitos Berardinelis que ainda fazem isso. Então, Kailan, qual o recado que você poderia deixar para as pessoas que também têm lipodistrofia, que passam pelas mesmas coisas que você? Então, um recadinho assim para deixar o coração mais aquecido. Não se deixar prender na prisão da mente. Por todas as situações que os Berardinelis passam, a gente tende a se colocar numa caixinha, a se limitar, a achar que não pode fazer alguma coisa, ou que você tem que atender a padrões da sociedade. Não, você não tem. Você pode criar e trilhar o seu próprio caminho. E principalmente essa prisão que a gente coloca na nossa mente, ela não afeta só a seguir, a conquistar as coisas, mas também no manejo da síndrome. A partir do momento que a gente não se sente visto, a gente não se sente ouvido, a gente não se sente pertencente, a gente para de se importar com nós mesmos. Então a gente para de aderir ao tratamento. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Com tanto preconceito, a gente acaba se subtraindo da própria vida. E então a gente para de comer bem, a gente para de fazer um exercício, a gente para de tomar as medicações, a gente deixa a vida levar. Então, isso é uma coisa muito ruim porque vai trazer todas as complicações da síndrome. Então, que todo mundo possa se libertar das prisões da mente e principalmente os Berardinelli, eles possam se libertar dessa caixinha da sociedade. Vocês não precisam se prender a isso, vocês têm potencial para muitas coisas na vida. Muito bom, viu, gente? Recadinho de Kailane. E aí eu queria só perguntar, essa questão de fazer medicina, como é que foi? Porque muita gente se prende, como você falou, nessa caixinha, e aí já acha, eu não vou. O que eu vou fazer da vida? Minha vida não faz sentido, eu tenho uma doença rara, não tem cura, não consigo fazer uma dieta apropriada, várias questões. E aí você foi lá e teve esse insight. Você quis ser médica desde quando? E como é que você se preparou para isso? Eu decidi que eu queria ser médica com 12 anos de idade. Eu sempre fui aquela pessoa ansiosa de querer decidir tudo da minha vida em um instante apenas. E aí, com 12 anos, eu ficava pensando o que que eu vou ser? Pra que eu tô passando por tudo isso, né? Ficava vindo assim, eu sofro tanto com essa síndrome, ela vai me levar pra algum lugar? Então, eu ficava pensando nisso. E aí eu pensei na medicina. A medicina eu posso levar mais qualidade de vida para as pessoas. Eu sei de todas as dificuldades que uma pessoa com uma síndrome rara passa. Então, toda essa sensação de não ser vista e não ser ouvida. Às vezes, dentro do sistema de saúde que era para proteger a gente, que era para cuidar. Então, por toda essa invisibilidade que eu sei que muitos pacientes com condições raras passam, eu escolhi a medicina justamente como um propósito. Por muito tempo,
eu achei que tudo que eu tava passando era em vão, que não tinha sentido. E na medicina eu vejo que toda a minha história, ela pode se transformar em algo bom para outras pessoas também. Tanto é um espaço para me crescer, como é um espaço para me encorajar outras pessoas e dar voz para elas também. Como eu estou aqui, Hoje, tá vendo aí? Já se dando imaginou? voz a tantos Berardinelli. Então, isso para mim é algo extraordinário. Portanto, gente, vamos fazer esse vídeo chegar aí para muita gente, compartilhar, porque aí a gente sabe que tem alguém aí na sua cidade, pertinho da sua casa, que possa ter lipodistrofia, mas não tem esse diagnóstico ainda, porque não teve um olhar de alguém como você teve, essa sorte. Isso foi precioso. Não sabe que tem, sofre preconceito, está dentro dessa caixinha que ela mesmo se colocou, essa prisão. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber sobre as lipodistrofias, porque até hoje a gente vê ainda muita gente que não tem acesso à informação. Embora a gente já esteja com esse podcast há um ano, mais de um ano aí um pouquinho, tem vários vídeos lá com especialistas na área, a gente sempre falando, cada episódio em 1 hora, destacando várias questões importantes, então que as pessoas possam assistir, porque aí a pessoa, realmente pode ser que eu tenho uma colega que tem essa aparência, tem uma colega que passa por isso, não tem um diagnóstico. Então, isso é importante, a gente fazer divulgação científica. Eu sempre falo na universidade, um professor, ele precisa fazer divulgação científica, ele precisa fazer extensão, quer ir para a comunidade, quer ver a realidade das pessoas. Isso é importante. Demais. E a gente precisa fazer mais isso. Então, eu sempre que me chamam para falar, eu participo, porque eu acredito muito na importância da divulgação científica. Não adianta a gente ficar só dentro da universidade, que aí é uma caixinha também. Produzindo, publicando os artigos, esse podcast inteiro, desde a temporada 1, a gente sempre mostra imagens, muitas delas de publicações do nosso grupo de pesquisa, de grupos de pesquisa brasileiros. Então, a gente está produzindo conteúdos internacionais de qualidade, justamente para que a gente consiga ter mais dados sendo divulgados, que a gente consiga divulgar mais sobre a síndrome como um todo. E isso é importante para os profissionais de saúde já formados, para aqueles que estão estudando, que é o seu caso. Então, cada vez mais compreender sobre essas doenças raras e que mais pessoas possam ter interesse por essa área. Que, inclusive, a gente já tem até uma médica formada que também tem síndrome de Berardinelli. Vitória Lívia, ela fez também aqui da nossa universidade, já está atuando. E é isso, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Então, estou muito feliz que você seguiu esse foco. E foi o primeiro vestibular que você passou? Foi. Passei direto do terceiro ano. Gente. E é muito gratificante para mim estar na universidade e ver o desenvolver do conhecimento científico e principalmente a busca dos alunos em querer conhecer mais da síndrome, porque isso a gente vai ver uma transformação nos médicos agora. Com certeza, eu espero que esses outros alunos também se engajem junto. Eu já estou vendo que na sua sala tem uma equipezinha já se formando. Eu sempre fico assim, agoniada, porque todo semestre eu dou aula, aí é uma turma nova. Aí sempre tem alunos que estão ali, estão aqui. Professora, tem alguma vaga? Professora, vamos estudar. Eu, assim, tenho muitos alunos, aí sempre eu fico, gente, não tenho vaga, mas são pessoas diferentes que vão surgindo, porque a cada semestre é uma turma nova que entra. Uma de cada curso que eu atuo. Então, sempre tem gente interessada, e eu gosto disso. Eu sou uma pessoa que gosta de interagir com outras pessoas proativas, que vão atrás, que correm atrás do conhecimento. Porque, gente, não podemos pensar que a ciência é uma coisa estática. Não, toda hora a gente está produzindo conhecimento novo, está saindo dado novo. E somos nós que geramos isso. Então, isso para mim é o que eu mais gosto em ser professora pesquisadora, de estar disseminando conhecimento. Cada turma é diferente, nunca uma aula minha é igual. Por quê? Porque depende do público, depende das perguntas, depende da interação. Então, eu acho que o nosso papel como professor pesquisador também é esse, é incentivar os alunos. Inclusive, Kailane já apresentou uma proposta de pesquisa aí junto com os colegas dela. Então, isso a gente conversou e ela mesma já foi lá, já desenrolou, já escreveu. Então, a gente busca muito isso nos alunos. Proatividade para ir atrás. Olha, a gente está vendo que essa parte da saúde da mulher nas lipodistrofias é uma área muito negligenciada. O que é que a gente pode fazer
para atuar nessa área. Então, parabéns por ter escolhido lá nos seus 12 anos. Já sabia o que queria. E tenho certeza que você vai ser uma excelente médica. Tá no início do curso, tem muita coisa ainda para rolar, mas você vai conseguir atingir seu objetivo. E conte comigo, o que precisar, que a gente sempre tá se falando. Muito antes de se conhecer, a gente já se falava. Porque Kailane não era daqui, ela veio do Ceará. E é isso, estamos aqui para produzir conteúdo. E você agora vai fazer parte da equipe, produzindo mais conteúdos aí para as pessoas. Então, é isso, gente. Queria agradecer a vocês que ficaram aqui até o final, compartilhar esse vídeo. Kailane está disponível, gente, para também falar com vocês. Vocês podem deixar comentários no vídeo aqui que a gente responde. Sim. E sigam nosso Instagram do projeto Lipodistrofia Brasil, que a gente está sempre lançando postagens sobre conteúdos relevantes na área. Conhecer alguém que tenha aparência parecida, já fala lá com a gente, que a gente encaminha para a equipe médica, eles já vão fazer esse manejo. Muito obrigada, Kailane. Nos vemos por aí nas aulas. Tchau, gente. Até o próximo episódio.